coluna calculada, ela trabalha em um contexto de linha, né? E ele só recalcula os dados a cada atualização do relatório. Então, a natureza é estática. A natureza da coluna calculada é estática. Então, esses dados aqui, da coluna calculada, esses dados aqui só podem mudar, só são recalculados na carga dos dados, na atualização. Tem que vir aqui e dar um atualizar dados, né? A cada atualização, os dados são calculados. Eles são armazenados em memória, né? Então, eles consomem memória, né? Beleza? Então, ele consome memória e aumenta, né? Também aumenta o tamanho do dataset, né? Do modelo. Aumenta o tamanho do modelo, né? Então, quanto mais coluna calculada você tiver, maior é o tamanho do seu modelo, né? Então, quando é que eu utilizo, né? Utilizado quando eu quero expor os valores em um eixo do gráfico, em um filtro, ou classificar uma coluna pela outra, né? Classificar uma coluna pela outra, pela outra, né? Por quê? Né? Para eixo de gráfico, eu não consigo usar a medida, né? Para o eixo de um gráfico, por exemplo, aqui, não pode vir medida aqui no eixo, né? Medida vai para o valor, né? Medida aqui, medida explícita, né? Vem para o valor, né? E valor aqui, medida, né? Seus amount, por exemplo, vem para cá. Então, no eixo, eu não consigo trazer o total cluster aqui para o eixo, né? Não pode, né? Então, para o eixo, tem que vir uma coluna, né? Uma coluna, por exemplo, mês-ano, por exemplo. Né? Tá aí. Né? Para o eixo, tem que vir uma coluna, né? Mesma coisa com filtro, né? Eu não consigo, em um filtro, né? Trazer uma medida aqui para o filtro, né? Por exemplo, aqui o total cluster, né? Eu não consigo pegar uma medida e arrastar diretamente para cá. A gente vai ver, né? Acho que até lá no evento, né? Na segunda aula do Decolando da Carreira com o Power BI, faço um truque para a gente conseguir usar medidas em filtro, né? Mas diretamente assim eu não consigo, né? Eu não consigo usar assim medidas em filtro. Não consigo pegar uma medida e arrastar para um segmentador, né? Para fazer isso, tem que ser uma coluna calculada, né? Tem que ser uma coluna calculada, por exemplo, aqui, Education, por exemplo. Né? Tá aí, né? Então, a coluna calculada eu consigo arrastar para filtros, né? E a medida, né? E a medida, né, é um cálculo em nível agregado. Olha só, é um cálculo em nível agregado. Eu não consigo, né? Então, vamos escrever aqui, né? Eu fiz os seus amount, os seus amount coluna, eu peguei duas colunas e multipliquei uma pela outra. Se eu quiser criar uma medida desse jeito, eu consigo. Estou em coluna calculada. Se eu for em medida aqui, quiser criar uma medida desse jeito, com essa mesma fórmula, eu consigo. Se eu quiser criar uma medida aqui, pegar a coluna quantidade vezes net price, se der um enter aqui, já tá vendo que vai dar erro, né? Tá vermelhinho aqui, né? Vai dar erro, né? Por quê? Né? Porque ele não consegue identificar, né? Essa coluna de qual linha, né? De qual linha. Então, para eu trabalhar com medida, eu preciso ter agregação, né? Posso fazer isso aqui, ó. Aí eu preciso agregar. Esse aqui eu posso fazer. Soma de um vezes a soma do outro. Aí isso aqui eu posso fazer. Aqui eu preciso de agregação, né? Preciso agregar para trabalhar no contexto de filtro, né? Para trabalhar no contexto de filtros. Aí agora eu trago para cá, né? É aquela história agora do contexto de filtro, né? Se eu clicar aqui em um mês-ano, ele está filtrando, né? Ele está filtrando aqui. Se eu clicar aqui em um education, ele está filtrando também. Né? Então, a medida, né, ela está no contexto de filtro. Ela trabalha com agregação justamente para entrar no contexto, para ser filtrada, né, pelo meu contexto de avaliação, contexto de filtro. Né? E a coluna calculada, eu não agrego, né? Eu não agrego, eu entro direto com o valor aqui com a coluna, né? Se eu agregar, né, que foi o que eu fiz aqui, né? Se eu agregar, ele vai me dar o total para todo mundo, né? Que eu fiz isso, né? Lembra que eu fiz isso, né? Eu agreguei aqui, ele me dá o total para todo mundo. Se eu der um sum na quantidade aqui, se fizer uma agregação, né, ele não vai filtrar. Vai me dar o total para todo mundo. Aqui, ó. Vai me dar o total para todo mundo.
tá? Porque aqui não tem contexto de filtro, aqui tem contexto de linha, né? Aqui tem contexto de linha. E aqui, na medida, sim, tem contexto de filtro, né? Então, a medida, ela tem uma natureza dinâmica, né? O que é que isso quer dizer, né? O que é que isso quer dizer? A gente viu que a coluna calculada, ela só é atualizada a cada refresh do relatório, né? A cada atualização do relatório. E a medida não. A medida é atualizada a cada visualização, no momento da visualização, tá? No momento quando eu dei um filtro aqui, ele atualizou aqui a medida, né? Quando deu um filtro aqui, quando deu um filtro aqui. Então, a medida é dinâmica, né? A medida tem natureza dinâmica, ela é no momento do uso, né? No momento do uso, no momento da atualização. Medida está submetida a um contexto de filtro, como eu já expliquei. Ela não é pré-calculada, né? Ela tem a natureza dinâmica, ela é calculada no momento do uso, e ela, é isso aqui, ó, calculada no momento da consulta, né? No momento da query. No momento da query DAX, ela é calculada. No momento da consulta, ela consome CPU. Tá? Então, coluna calculada consome memória, RAM, e medida consome CPU. Né? Então, por isso, a medida é mais eficiente computacionalmente e não consome memória RAM como a coluna calculada. Né? A coluna calculada consome memória RAM. Né?